Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo numa sexta-feira muito agitada dentro do Vasco, dia de anúncio oficial, dia de contratações confirmadas, dias também de rescisão contratual, porque nesta tarde de sexta tivemos aí a notícia que um cria das categorias de base do Gigante da Colina rescindiu seu contrato e outro fechou com o Santos e o Vasco vai receber uma grana nas negociações. Dia também de treino no CT Moacir Barbosa e também dia de problemas, se tratando na justiça sobre a AGE deste próximo domingo. Sócios entraram na justiça tentando suspender a Assembleia Geral Extraordinária, que estará votando na venda de 70% da SAF do Vasco a 777 Partners, e além disso, o deputado Fábio Silva, presidente da Comissão da Defesa do Consumidor da Alerj, hoje deixou bem claro que estará abrindo uma CPI contra a SAF do Vasco da Gama. Eu vou trazer essa notícia de forma completamente imparcial, sem dar o meu lado, vou tentar pelo menos. Porém, antes de começar, eu já quero perguntar a você, torcedor, você realmente acha que cabe a um deputado federal, que é presidente da Comissão da Defesa de Consumidor da Alerj, flamenguista assumido, entrar com uma CPI contra a SAF do Vasco? Ele também entrou com essa CPI no Botafogo? É claro que não. Então gostaria de saber o porquê isso acontece somente com o nosso clube. A gente vai esclarecer toda essa situação, falar sobre essa sexta-feira agitadíssima, mas antes, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este, como a gente acabou de falar, é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, se você é Vasco e ainda não é inscrito no nosso canal, tem alguma coisa errada e você pode consertar neste momento já se inscrevendo, deixando também o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. É o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, que vai ajudar na divulgação desse conteúdo. Então larga o dedo aí no joinha e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece dentro do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? A gente vai tentar correr ao máximo possível com as notícias, mas é sempre, é claro, também com muita clareza, porque essa sexta foi de fato muito agitada. Primeiramente, gostaria de falar sobre pagamento de salários. Confirmado que nesta manhã de sexta-feira, dia 5 de agosto, o Vasco pagou os salários dos funcionários, dos profissionais do departamento de futebol e também, é claro, do elenco Cruz Maltino, ou seja, salários em dia dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma notícia importante, até porque salários em dia é realmente uma condição importante para que um bom trabalho possa vir a ser desenvolvido. Além desses salários em dia, temos também informação sobre rescisão contratual. A informação que a gente teve nesta tarde de sexta-feira é que o zagueiro Lucas da Silva Chagas, que estava emprestado ao Atlético Goianiense nesta última temporada de 2021, teve seu contrato rescindido com o Vasco da Gama. Ele faz parte do Sub-20, fazia pelo menos parte do Sub-20, foi emprestado ao Atlético Goianiense, chegou até mesmo a atuar em algumas partidas profissionais pela equipe de Goiânia e era esperado que no seu retorno ele pudesse ter oportunidade dentro do Sub-20 do Gigante da Colina. Porém, não aconteceu dessa maneira e hoje foi confirmado que o atleta teve a sua rescisão contratual confirmada com o Gigante da Colina, ou seja, o jogador agora está livre no mercado. Ainda falando sobre Sub-20, a gente teve a informação que hoje um cria das categorias de base renovou. Se tem rescisão, perdão, tem renovação. O zagueiro Vitão, cria também das categorias de base do Gigante da Colina, que está no Vasco da Gama desde os 11 anos de idade, participou das conquistas do Campeonato Carioca e da Recopa Sub-17 em 2021, hoje renovou o contrato com o Clube de Regatas Vasco da Gama até julho de 2026. Hoje o zagueiro tem apenas 18 anos e está no Vasco, como a gente informou, desde o ano de 2015. Além disso, da Recopa e do Campeonato Carioca conquistados, ele também conquistou o estadual Sub-15 lá no ano de 2019 também pelo próprio Gigante da Colina. Então cria uma notícia importante renovando com o nosso Vasco. E se tem cria rescindindo o contrato, tem cria renovando, tem cria sendo vendido. Sim, exatamente. O Nathan Santos, lateral direito que fez todas as categorias de base pelo Gigante da Colina, hoje foi confirmada a sua transferência do Boa Vista de Portugal para o Santos Futebol Clube do Brasil. A informação que a gente teve, o Nathan inclusive já foi anunciado oficialmente, é que através dessa transferência o Vasco receberá um percentual, pois já tinha um percentual dos direitos econômicos do atleta, tem um mecanismo de solidariedade, então o Vasco vai ficar aí com uma grana referente às negociações. Segundo informações que a gente teve nesta tarde, sexta-feira, o Nathan vai assinar até o ano de 2026 e o Vasco dessa transferência vai ganhar
1,250 milhões de euros, trazendo para o real algo em torno de 6 milhões e 600 mil reais. Uma grana importante, uma grana significativa, até porque um jogador que hoje não faz mais parte do elenco cruzmaltino, estava longe, estava na Europa, estava em Portugal, e com a negociação o Vasco segue ganhando grana. Um bom lateral direito que eu não tenho dúvidas fará um grande trabalho com a equipe do Santos durante essas próximas temporadas. Um perdido aí que o Vasco acabou tendo nesses últimos anos. O jogador saiu para o Boa Vista, foi vendido por 10 milhões de reais, ou era vender ou sairia de graça lá na gestão Alexandre Campelo, e hoje ele retorna para o futebol brasileiro, mas dessa vez no rival do Vasco da Gama. E ainda falando sobre contratações, sobre mercado, porque está de fato muito agitado. E hoje o Vasco anunciou a contratação de 2 atletas, o Matheus Ribeiro e também o Bruno Tubarão. Primeiramente sobre o Matheus Ribeiro, até porque o Bruno Tubarão a gente já trouxe todos os detalhes no Fala Gigante. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. A informação que a gente tem é que o Vasco concluiu nessa sexta-feira a chegada do lateral direito Matheus Ribeiro, jogador hoje de 29 anos, assinou um contrato com o Gigante da Colina até 30 de abril de 2023. Matheus Ribeiro, que iniciou a sua formação nas categorias de base do Internacional entre os anos de 2008 a 2012. Nos anos seguintes, ele se transferiu para clubes como Juventude, União Frediqueirense, aliás, e Ipiranga também, do Rio Grande do Sul. Após essa pequena passagem sobre os clubes, no caso do Campeonato Gaúcho, ele se transferiu para outros do futebol brasileiro. Foi para o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Santos, Puebla do México, e fez essa última temporada vestindo a camisa da Chapecoense. Aliás, essa última temporada de 2021. Por uma boa temporada na Chape, esse ano chegou ao Avaí, teve poucas oportunidades e hoje fecha com o Gigante da Colina para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro, até devido à lesão que o Gabriel Dias acabou sofrendo e terá que passar por um procedimento cirúrgico. Sobre o Matheus Ribeiro, é importante se comentar, tem muita experiência na Série B do Campeonato Brasileiro, um atleta que já conquistou 2 vezes a competição, lá no ano de 2016 com a camisa do Atlético Goianiense e lá no ano de 2020 com a camisa da Chapecoense. E é claro, o torcedor vascaíno espera que, se ele não ganhe a competição nesse ano, em 2022 com o Vasco, pelo menos garanta o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Atleta que inclusive está regularizado e já pode fazer a sua estreia nesta próxima terça contra a equipe da Ponte no Moisés Lucarelli. Além dele, Bruno Tubarão, como a gente trouxe para vocês, foi anunciado também nesta tarde de sexta-feira e já está regularizado. O nome do atleta já consta no vídeo da CBF, ele está livre também para estrear nessa próxima terça contra a equipe da Ponte, ou seja, Bruno Tubarão liberado para estrear. Alex Teixeira, que já estreou, reforço também do Vasco nessa janela, joga na terça. O Paulo Vitor também joga nesta próxima terça. O Fábio Gomes também pode jogar nessa terça, está regularizado. E o Matheus Ribeiro. Inclusive o Bruno Tubarão, o Paulo Vitor e o Fábio Gomes já treinaram hoje no CT Moacir Barbosa, como está aparecendo nessas imagens para vocês. Os 3 reforços aí dentro de campo do Gigante da Colina. Você acha que foram boas contratações? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque, como eu sempre falo aqui no canal, elas são importantíssimas para o nosso crescimento. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre justiça, porque essa tarde foi muito movimentada, também se tratando desse mérito judicial. Primeiramente, uma notícia positiva que começou, porque na parte da tarde tivemos a informação que a Justiça derrubou uma liminar que suspendia os efeitos da reunião no Conselho Deliberativo desta última semana, ou seja, dava aí um grande crédito para que a próxima AGE viesse a ser realizada e também dava tranquilidade à diretoria e ao torcedor que é favorável a uma SAF. Porém, mesmo diante dessa decisão que tranquilizou o torcedor, uma outra veio para preocupar, porque hoje, na parte da tarde, 2 sócios acionaram a Justiça pedindo a anulação da Assembleia Geral Extraordinária que irá acontecer neste próximo dia 7, domingo que vem. São 2 processos separados. Em um deles, os sócios entendem que o rito está cheio de vícios, ou seja, o rito da SAF, e argumenta que o clube definiu uma lista de sócios votantes antes mesmo de terem sido concluídos os trâmites estatutários necessários para a convocação da AGE. E o outro argumento utilizado, no caso, por esses 2 sócios, foram que eles citaram aqueles votantes nesta última Assembleia Geral que fez com que o Vasco se tornasse uma SAF, que não estão vivos, realmente isso aconteceu. E segundo os próprios sócios, eles querem que o Vasco adote, entre aspas, um modelo diferente daquele utilizado na AGE do dia 30 de abril de 2022. No processo, eles dizem o seguinte, abre aspas, caso o clube não tenha condições de apresentar um modelo realmente seguro e imune a fraudes, que não realize a AGE na data de 7/8 próximo e se abstenha de fazê-lo em qualquer data até conseguir sanar o problema criado por ele
próprio. O Vasco ainda não se posicionou sobre isso e também a Justiça ainda não deu uma resposta sobre essa ação que entrou hoje na tarde desta sexta-feira. A gente vai estar de olho para informar a cada um de vocês. Porém, não parou por aí, porque nesta tarde o deputado Fábio Silva, deputado federal e hoje presidente da Comissão da Defesa do Consumidor, flamenguista assumido, é importante sempre pontuar para vocês, confirmou que ele estará liderando o processo de uma CPI da SAF do Vasco. Na boa, com todo respeito, eu nunca me exalto aqui no canal, mas parece brincadeira o que acontece dentro do Vasco da Gama. Fábio Silva, alguns meses atrás, na SAF do Botafogo, ficou quieto, não se posicionou, e é estranho que hoje com a SAF do Vasco ele queira buscar algumas coisas. Mas vamos lá, sem muita enrolação, dê uma olhada aí nas palavras do Fábio Silva, onde o deputado federal, querendo, é claro, um flamenguista ajudar o Vasco da Gama, deixou bem claro que vai abrir uma CPI contra o Gigante da Colina. Aliás, contra a SAF do Gigante da Colina. Fala aí, vascainada Nutella, beleza? Tô falando você vascaíno raiz não, tô falando da vascainada Nutella. Tô esparramando fake news. Que vergonha! Ontem saiu uma reportagem na RJTV dizendo que um deputado estadual, vários, alguns assessores tinham 2 cargos, um no gabinete e outro num órgão público, né? É proibido isso, é óbvio. E aliás, não teve, nesse caso apresentado, não foi nem culpa do deputado Thiago Pampolha não, tá? O funcionário dele arrumou outro emprego no órgão público sem avisar o deputado. Mas tentaram imputar essa nomeação à minha pessoa, porque ele estava na Comissão de Defesa do Consumidor. Só que quem nomeou foi o vice-presidente, deputado Thiago Pampolha. Então, tentando aí esparramar fake news. A própria reportagem disse que quem indicou foi o Thiago, não fui eu, tá bom? Inclusive, o repórter até me ligou depois pedindo desculpa porque informaram errado. O deputado Fábio Silva informou que o funcionário da Comissão de Defesa do Consumidor foi indicado pelo deputado Thiago Pampolha, que também integrava a comissão. Nós não conseguimos falar com o Pampolha. Então a vascainada Nutella está desesperada e vão ficar desesperados ainda mais. Essa rapaziada que fica me xingando aqui, né, fica me atacando. Terça-feira a gente está entrando com pedido de CPI lá na LERJ, tá bom? Uma comissão parlamentar de inquérito será instalada para investigar a SAF do Vasco. Serão 6 meses de investigação. Aí sim a gente vai ver se a SAF do Vasco é transparente ou não. Obrigado pelos ataques. Vocês me dão cada vez mais ânimo. Que Deus abençoe. Obrigado, galera. Então, como vocês viram aí, né, de fato é uma situação que eu já deixei minha opinião entre linhas lá no início, mas eu quero saber de você. Você é favorável a uma CPI? Eu até seria, sim, porque é um motivo ali, é um processo de investigação em todo esse processo que hoje há na SAF do Vasco, então é legal. Mas eu sinceramente gostaria de saber o tanto de motivo que há por parte dos deputados, por parte de grupos políticos, em atrapalhar o andamento da vida do Vasco da Gama como clube de futebol, como instituição, como um clube desportivo, porque hoje o Vasco está parado e as pessoas cismam em fazer com que o Vasco permaneça parado no tempo. Há 20 anos que eu não tenho alegria e, sinceramente, eu não aguento mais esse Vasco. Um Vasco que empata com o Ituano, um Vasco que empata com o Chapecoense, enquanto isso nosso rival tá nadando de braçada aí, ó. É classificado para a semi de Libertadores, classificado para a final de Copa do Brasil, em 5º lugar do Brasileiro, e o Vasco segue nessa chateação que hoje acontece. E o deputado Chiquinho da Mangueira, que é inclusive um benemérito do Vasco, se posicionou também, porém ontem, sobre o posicionamento que o deputado Fábio Silva vem tendo, porque o Chiquinho da Mangueira é um integrante dessa comissão, enquanto o Fábio Silva é o presidente. E o Chiquinho deu o posicionamento dele. Posicionamento favorável à SAF do clube e contrário ao Fábio Silva. Então, dê uma olhada aí nas palavras do sócio benemérito do Vasco da Gama. Chiquinho, estou aqui na LERJ, acabei de dar entrada em mais um requerimento para que a gente possa definitivamente acabar com essa perseguição contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. Conversei com o presidente da casa, deputado André Siciliano. Ele vai determinar a convocação da comissão para que nós possamos, junto com o colegiado da comissão, votarmos essa questão monocrática do deputado Fábio Silva. Espero que isso termine em bons termos, porque senão a gente vai acabar indo por um caminho muito ruim, que é essa briga da justiça. As coisas do parlamento têm que ser resolvidas no parlamento. A comissão não pode tomar essa decisão, ele não pode tomar essa decisão monocrática, porque a comissão tem 5 membros titulares e 3 membros suplentes. Isso precisa ser discutido na comissão. E é isso que nós estamos requerendo mais uma vez, que não há limites para que possamos defender o Clube de Regatas Vasco da Gama.
Contem comigo. E aí, torcedor, você concorda com o Chiquinho da Mangueira? Deixa pra você. Qual lado você tá? Lado do Chiquinho da Mangueira, vascaíno, sócio benemérito? Ou tá do lado ali do Fábio Silva, deputado federal, presidente da comissão e flamenguista? Independente do time que ele torce, eu quero saber de você. Se você concorda com o posicionamento dele ou, como a gente já trouxe, do próprio Chiquinho da Mangueira, a sua posição é importante. Volto a repetir, uma sexta-feira muito agitada. A gente tentou resumir o melhor possível esse vídeo para deixar todo o conteúdo com você. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por ter ficado até o final e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.